Nova imagem conceitual de Evangelion evidencia futuras novas histórias que estão a caminho? O autor, em sua última entrevista, teria confirmado essas novas histórias? Fala pessoal, aqui é o Rodrigo do canal Animes AF e recentemente foi postado na nossa página do Instagram, que eu vou estar deixando aqui na descrição, uma imagem da Asuka no final, no epílogo de Thrice Upon a Time, na cena onde a Mari encontra o Shinji na estação de trem. A Asuka visivelmente escondida e armada, mostrando uma possível intervenção da Asuka naquele ponto da história, uma viagem no tempo, possivelmente, ou uma realidade paralela. E isso só reforçou um ponto onde os spin-offs e até mesmo algumas fanfics de Eva sempre apontaram de que, como as histórias de Evangelion sempre focaram muito no desenvolvimento dos personagens, mais do que o próprio plot, os próprios anjos que eles tinham que enfrentar, e a própria narrativa em si, de que ela funciona em vários outros caminhos diferentes, contando que tenha esses personagens. Somando este fato e analisando todo o lucro, todo o sucesso que esse último filme teve e analisando também a relevância da série como um todo. Inclusive tem um vídeo muito interessante no YouTube mostrando como seria viver um dia inteiro só usando produtos de Evangelion, mostrando o quanto a série é lucrativa, o quanto a série é relevante até hoje. E pegando de exemplo séries que já tiveram um final estabelecido, que já Chegaram ao seu final, porém, por serem franquias muito grandes, com muito sucesso e muito lucrativas, em algum momento no futuro elas foram retomadas, tanto na forma de spin-offs como em continuações canônicas também para suas histórias. Dragon Ball, Star Wars, Harry Potter, Naruto, entre outros, são um exemplo disso. Dragon Ball, por exemplo, o final do autor foi continuado pelo estúdio com apenas pequenas participações do próprio e que futuramente, anos depois, ele acabou fazendo a sua própria continuação dessa história. No caso do Star Wars, que o estúdio foi vendido para a Disney e a Disney teve a autorização de continuar a história da onde o autor parou, mesmo sem o autor voltar a contribuir com a história, algo que Hideaki Anno já se mostrou aberto a permitir, como frequentemente em uma entrevista em comemoração ao primeiro aniversário do filme Evangelion Thrice Upon a Time, que fechou a história. Anno respondeu uma pergunta onde comentava que, apesar de Thrice Upon a Time ser de fato o final para ele da franquia, ele disse que dá boas-vindas a outras pessoas criando novas histórias relacionadas a Evangelion. Ele até citou o curta Evangelion Another Impact como um exemplo disso. E anteriormente ele também tinha citado que poderia voltar a trabalhar na série, mostrando o que aconteceu no intervalo de tempo entre o segundo e terceiro filme da saga Rebuild. E visto que com Evangelion isso já aconteceu no mangá, de certa forma, onde Hideaki Anno, que é o autor, fez a história principal dos 26 episódios e do The End of Evangelion, e o Sadamoto, que trabalhava com ele no design dos personagens, teve a liberdade de fazer o mangá, adaptando o anime, com plots diferentes e rumos diferentes na história em alguns momentos. Então, se isso já aconteceu anteriormente, é muito possível que aconteça novamente agora. E como em Evangelion já temos outras obras oficiais, spin-offs e até mesmo um mangá oficial que não é necessariamente feito pelo Hideaki Anno, é muito possível de que vejamos alguma outra história com esses personagens para aproveitar esse sucesso, aproveitar essa relevância que Evangelion tem, porém ter dessa vez uma história de rebuild menos focada da visão de Hideaki Anno. E que seria bem interessante de se ver uma versão, por exemplo, da história de Rebuild em mangá, feito com outra pessoa, como por exemplo o próprio Sadamoto, mantendo-se da base de Rebuild, com pequenas diferenças assim como foi o anime. Visto que o final de Rebuild of Evangelion foi bem pessoal para Hideaki Anno, onde claramente em algumas cenas é mostrado uma espécie de homenagem e despedida de Hideaki Anno à franquia, o que gerou até algumas especulações de que Mari poderia ser uma referência à própria esposa de Hideaki Anno, e o final dela com Shinji seria uma referência a esse fato.
algo que gerou críticas de diversas pessoas, apontando este sendo o motivo de Mari e Shinji não ter tido um desenvolvimento durante os filmes. Mas, sendo ou não uma referência para a vida pessoal do autor, o fato é que ver finais diferentes e versões diferentes para as histórias de Evangelion sempre funcionaram, já foram trabalhadas em outros animes, em outros mangás oficiais. E de exemplo, como a saga de animes Fate, que mostra a história sendo contada de outras formas oficialmente, com outras rotas, e visto que no caso de Evangelion, já temos mangás dessas obras, já temos spin-offs como o Evangelion Iron Maiden, como o Evangelion Shinji Ikari Rising Project. Já temos jogos onde novas histórias são contadas. Então é só questão de tempo para que essas histórias que já existem, que já são oficiais, sejam adaptadas para animes, ou para que outro anime que carrega o nome de Eva seja produzido brevemente. Então, pessoal, aqui no canal, futuramente, eu vou fazer vídeos contando a história desses spin-offs que já existem de Evangelho. Então deixa aí nos comentários qual desses spin-offs você gostaria de ver primeiro. Você pode conversar comigo lá no Instagram também, eu vou deixar tanto o meu perfil pessoal quanto o perfil do canal aqui, para quem quiser seguir. A gente pode até conversar. Ou quem tiver interesse em fazer algum tipo de parceria, tamo junto também. Então é isso aí, pessoal. Quem puder, deixa o like aí para ajudar. Se inscreve aí que vai ter muito conteúdo novo sobre Evangelion e sobre outros animes e afins também aqui no canal. Então, para você não perder nenhum desses vídeos, se inscreve aí. Então, valeu, pessoal.